toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Deus fez o quê? Arrebatou. Tem uma versão que declara que Deus tomou para si. Tem uma versão que a palavra fala que Deus tomou para si. Isso quer dizer que Enoque não experimentou a morte. Enoque não experimentou a morte como nós entendemos, como outros conhecem, porque ele decidiu andar com Deus. O tema da mensagem de hoje é andando com Deus. Declara assim: andando com Deus. Qual é o tema da mensagem? Andando com Deus. O que o Senhor quer falar conosco nessa noite é: ande comigo. Ande comigo como nunca antes. Ande comigo. Tenha comunhão comigo. O Senhor quer gerar esse relacionamento contigo hoje. Ele quer restaurar uma aliança contigo hoje. Ele quer renovar uma aliança contigo hoje, a ponto de você viver milagres, em nome de Jesus. Sabe, antes de eu conhecer a Jesus, eu já tinha muitos traumas. Por mais que eu era já novo, com 14 anos, eu tinha traumas, tinha complexos. De alguma forma eu fui ferido na minha alma. Antes de conhecer Jesus, eu já tinha passado por tanta coisa. Mas quando eu conheci a Jesus, o Senhor Jesus foi me curando, foi me restaurando, foi transformando a minha vida. Existe um antes e existe um depois. E o que aconteceu com Enoque aqui? A palavra fala que quando Matusalém, o filho dele, nasceu, ele olhou para o filho dele e ele tomou uma decisão: andar com Deus. Mas o que eu quero te falar? Você acha que Enoque não conhecia Deus? Você acha que ele não tinha falado, não tinha ouvido sobre Deus? Ele tinha já ouvido sobre Deus. Alguém já tinha falado para ele sobre Deus. Ele já conhecia um pouco sobre Deus. Mas por alguns anos, a palavra fala que só quando nasceu o filho dele, ele tomou uma decisão: a partir de hoje, eu vou andar com Deus. Eu não vou andar como ontem, eu vou andar agora, mas em um compromisso mais profundo com Deus. Enoque precisou fazer o quê? Tomar uma decisão. E é essa decisão que o Senhor hoje te convida a tomar. Mas pastor, eu já conheço Deus, eu já oro todos os dias. Senhor, pastor, eu já faço o meu devocional todo dia. Pastor, eu já faço minha oração todos os dias. Pastor, eu já venho no domingo, todos os domingos. Quer mais o quê? O Senhor hoje te convida a andar com Ele de uma forma mais profunda, mais íntima. O Senhor está te chamando para um novo nível. Mas pastor, eu não tenho nem vontade, eu não estou conseguindo. Querido, é decisão. Decisão não quer dizer se você quer ou não. Ah, eu não quero. Decisão não é. Decisão é decidir. Por exemplo, se alguém chegar para você, Bruno, né? Está amarrado em nome de Jesus, está repreendido. Mas se de repente você chegar no médico e o médico fala assim: Bruno, você tem que parar com isso, porque senão amanhã pode acontecer coisa pior. O que você vai fazer? Vai fazer o quê? Decidir parar. Vou decidir parar.
Quem gosta de, vamos lá, de pizza? Eita, quem gosta de hambúrguer? Ô glória, quem gosta de bacon? Quem gosta de churrasco? Quem gosta de salada? Amém também, salada. Vocês gostam, certo? Várias opções. Mas o que você mais gosta, presbítero David, de comer? Pizza, por isso que eu falei de pizza. Pizza. Se o médico virar para você e falar assim, a partir de hoje, você tem que cortar todo tipo de pizza da sua vida, para que você seja curado, para que você seja restaurado, o que você vai fazer? Parar de comer pizza. Tristeza. Muita tristeza. Eu vou parar de comer pizza. Porque se ele continuar comendo pizza, pode gerar algo pior. Ele o que fez? Teve que tomar decisão, se posicionar. Mas você tem vontade? É gostoso parar de comer pizza? Hã? Ele vai ter vontade de, não quero, eu vou continuar comendo pizza. Aí o médico fala assim, então, tá dado o recado. Não é querer, não é ter vontade, é decidir. Fala assim, não é ter vontade, é decidir. É vida. Você decide pela vida ou você decide por enfermidade, por outras coisas? Não, eu estou assim porque eu quero. Então, o Senhor Jesus, o médico dos médicos, está ali para te curar, para te restaurar, para te transformar. E mesmo assim, muitas vezes você não quer tomar o remédio, que é a palavra dele, que é a presença dele. É tomar decisão. Eu decido. Hoje o Senhor está te chamando para ter uma decisão, tomar uma decisão de andar com Ele de uma forma íntima, de uma forma próxima. Se hoje você anda com Ele, Ele está te chamando para mais perto. Fala assim, mais perto, mais perto, mais perto. Vem aqui, Lucas. Tudo bem, Lucas? Vamos andar? Vamos andar na igreja? O Lucas está andando comigo, certo? O Lucas está aqui próximo. Beleza? Quantos aqui estão me entendendo? O Lucas está andando comigo. Amém? A gente vai dar uma volta, né? Vamos comer lá no Saldanha, ó. Vamos fazer isso e tal. Mas tem algumas coisas que ele quer compartilhar. Exemplo, tá? Né? Que seja. Tem algumas coisas que ele quer compartilhar comigo, mas ele não se sente à vontade, porque ele está andando comigo, mas ainda está. Ele está andando comigo, mas ele não se sente à vontade ainda. Aí ele decide ir para um nível maior. Aí ele decide andar mais próximo. E esse nível mais próximo vai te deixar livre para compartilhar tudo com o Pai. E o Pai vai ouvir, e o Pai vai descrever, e o Pai vai começar a operar maravilhas na sua vida, na sua casa. Ele vai começar a te curar, por quê? Porque você decidiu ficar mais próximo dele. Mais próximo dele. Sem ter medo. Sem ter medo do quê? De compartilhar coisas mais profundas. E olha, e automaticamente se ele está mais próximo, ele consegue compartilhar. E o Pai, que é Deus, também consegue compartilhar muito mais com ele. Tem algumas pessoas aqui que falam, Senhor, eu quero te ouvir mais. Senhor, eu quero ter mais experiências contigo. Senhor, eu preciso de uma intervenção poderosa na minha vida. Mas o Senhor aí e eu aqui. Você sabia disso? Pode sentar lá, querido. Obrigado. Viu? Aplauda a vida dele, amém? Ó, aê! Eu aqui e o Senhor ali. Eu do meu jeito e o Senhor do seu. Isso não é aliança. Isso não é andar com Deus.
Isso é ser simpatizante. Isso é ser simpatizante. Eu simpatizo, eu acho legal o jeito que a Mafa faz o culto. Eu acho legal essa direção, tal, mas eu não faço parte. Eu acho muito legal o perfil que outros lugares fazem, mas eu não faço parte. Isso é ser, eu simpatizo com aquilo. Legal, mas eu não faço parte. O Senhor não te chama para ser simpatizante dele. Sabia? Ele não precisa de simpatizantes. Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus, mesmo se você não acreditar nele. Ele continua sendo Deus. Não vai mudar em nada. Ele não muda. A questão é, se você decidir, você muda. Você decidindo, você muda. O Senhor te chama para tomar uma decisão hoje. Tem coisas que não aconteceram na sua vida ainda por falta de posicionamento, por falta de decidir. Porque muitas vezes você é movido por sentimentos. Se eu sentir, eu faço. Se eu sentir, não é se eu sentir, está errado. É se eu decidir. O que Deus quer não é por sentimentos, é por decisão. Aleluia. Quantos aqui já precisam de uma resposta em alguma área? Quantos aqui precisam de um milagre em alguma área? Quantos aqui precisam de uma intervenção poderosa de Deus em alguma área? Eu preciso. Mas o que o Senhor está te chamando para decidir? O Senhor, Ele te dá direção, Ele te dá a resposta, amém? Deus dá a resposta, Ele responde. É fato. A única coisa que Ele não responde, a única oração que Ele não responde é a que você não faz. Porque Deus responde oração, Deus responde respostas. Está na hora de você decidir. Ou você de repente fala assim: eu não sinto de pagar esse boleto. Vai não sentindo de não pagar o boleto, onde seu nome vai parar? Quantos aqui estão me entendendo? Eu não senti de pagar essa conta. Não é questão de sentir, é questão de decidir. Eu preciso pagar. Quantos aqui estão me entendendo, amém? E hoje o Senhor te chama para tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. Uma decisão que pode mudar completamente a sua história. Uma decisão que pode mudar totalmente o que você está passando aí de luta, por dificuldades. Uma decisão que pode mudar o seu interior. Uma decisão que pode chacoalhar você por dentro e restaurar você de uma forma sobrenatural. Decisões. E olha, eu quero te dizer uma coisa: não é algo que o seu pai vai fazer por você, não é algo que a sua mãe vai fazer por você, não é algo que o seu marido vai fazer por você, não é algo que a sua esposa vai fazer por você. É você que tem que fazer. É você que tem que tomar essa decisão. De quê? De andar com Deus. Isso que Enoque viveu impactou a geração dele futura. Essa decisão que Enoque teve impactou a geração dele, os filhos, os netos, os bisnetos. Olha que tremendo, essa decisão de Enoque impactou a família dele, uma geração inteira. Por conta dessa decisão, a família dele, a geração dele foi preservada de um dilúvio. Por causa da decisão de Enoque, a geração dele foi preservada de um dilúvio. Sabe quem era bisneto de Enoque? Noé. Noé era bisneto de Enoque. Por conta de uma decisão. Abigail, por conta de uma decisão sua, vai impactar tanto bênção, amém, vai ser bênção em nome de Jesus para suas gerações. Mas por falta de decisão, também pode impactar de uma forma negativa. Por causa de uma decisão que você pode tomar hoje,
por conta de Deus, para Deus, pode impactar de uma forma sobrenatural e maravilhosa a sua geração, seus filhos, os seus netos, a sua família. Pela falta de posicionamento, pode vir maldição. Eu não estou aqui para pregar maldição, eu estou aqui para pregar as boas novas. Eu estou aqui para declarar esperança sobre a tua casa. Eu estou aqui para declarar que hoje você vai tomar uma decisão de andar com Deus mais íntimo, mais próximo dEle. Ou se de repente você não se sente assim, tão próximo de Jesus, tão próximo de Deus, hoje o Senhor quer fazer, renovar uma aliança contigo. Para que você saia daqui andando com Deus, andando com Deus. Pode vir lutas, eu estou andando com Deus. Pode vir afrontas, eu estou andando com Deus. Pode vir tempestade, eu estou andando com Deus. Eu estou andando com Deus, independente das situações. Por quê? Com Deus eu tenho esperança e eu sei que tudo vai ficar bem. Sem Deus, não tem o que saber, o que vai acontecer. Quantos aqui já sabem o dia de amanhã? O que vai acontecer o dia de amanhã? O que vai acontecer o seu dia de amanhã? Você faz planos, você tem planos já, não tem? Vai acordar cedinho, vai lá para o trabalho, vai entrar em contato com a galera, vai falar em espanhol, vai falar não sei o quê. Né? Você já tem todo o seu cronograma, não tem? Mas de fato, você sabe o que vai acontecer? Só Deus sabe. Só Deus sabe. E aí, a pergunta é, você tem andado com quem? Você tem se aliançado com quem? Você tem tido comunhão com quem? Tem pessoas que falam, eu ando com Deus, glória a Deus, eu fui lá no louvor, eu fui no culto, eu fui na célula. Sai da célula e começa a passear com outra pessoa, menos com Deus. Espera aí, Deus, eu vou fazer um negócio aqui. Eu sei que não é legal, mas você acha que Deus vai fechar os olhos dele? Não. O Senhor te chama para viver algo novo. O Senhor te chama para viver uma vida nova. O Senhor te chama para viver uma vida de comunhão com Ele. Foi para isso que você foi feito, para viver uma vida de comunhão com Ele. Para viver uma vida em plena, na plenitude dEle. Foi por esse motivo que Jesus se entregou numa cruz. Foi por esse motivo que Jesus se entregou numa cruz. Para te dar restauração, voltar para Deus, o seu relacionamento ser restaurado com Deus. Will, você não foi feito para ficar longe de Deus. Você foi feito para viver em comunhão com Deus e viver de tudo que o Pai tem para você. Quantos aqui recebem isso? Quantos aqui estão me entendendo? Por conta de uma decisão, tudo muda. Declara assim, uma decisão, tudo muda. Tudo muda. Eu decidi, a melhor escolha da minha vida, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi aceitar Jesus. E tudo mudou. Tudo mudou. O Paulo de antes não conseguia falar com ninguém. O Paulo de antes tinha medo de falar em público. O Paulo de antes era tímido ao extremo. O Paulo de antes tinha medo de tudo. O Paulo de antes preferia ficar isolado no seu próprio mundinho. O Paulo de antes não conseguia se relacionar, ter pessoas, ter amigos. O Paulo de antes era preso. Mas o Paulo, que depois de ter encontrado Jesus, foi chacoalhado pelo Espírito Santo. Hoje ele fala mais do que a boca e às vezes fala até coisas que há mais. Minha esposa que sabe. Mas graças a Deus não tem nenhuma palavra torpe aqui não. Não tem nenhum tipo de... Mas a gente fala. Em casa todo mundo fala muito. Em casa a gente fala. Às vezes até fala. Acredito que o Wesley está falando lá. Estou brincando.
Esse talvez é um exemplo bobo, mas é um exemplo que Jesus muda. É um exemplo que Jesus transforma. Talvez aquele outro Paulo não conseguiria ter nenhuma família, uma casa, uma esposa, por conta de maldições. Mas por conta que Jesus entrou, hoje eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, tenho filho. E filhos espirituais também. Glória a Deus, uma igreja linda, que Jesus confiou. O que eu quero te dizer? Tem você que tem falado, Deus, eu quero ter experiências. Deus, eu quero sentir isso que as pessoas estão falando. Deus, eu quero viver isso que o presbítero David tem pregado. Eu quero viver isso e ter essa autoridade que a pastora Elane tem. Eu quero viver experiências com o Senhor, eu quero te ouvir novamente. O Senhor preparou esse culto para falar, para te restaurar, para te trazer para perto. Para te trazer mais perto. Para ter uma aliança profunda com Ele. Andando com Deus para uma vida eterna. Declara assim, andando com Deus para uma vida eterna. O que eu quero dizer, queridos? Tem muitas pessoas que conhecem sobre Deus. Tem muitas pessoas que foram ensinadas a respeito de Deus. Tem muitas pessoas que cursaram teologia. Tem muitas pessoas que já leram a Bíblia inteira. E tem outras que não leram nada. Mas continua falando, eu ando com Deus. Conhecer sobre Deus não significa andar com Deus. Quantos aqui estão me entendendo? Conhecer sobre Deus não significa andar com Deus. Um exemplo, Saulo. Quantos aqui ouviram falar de Saulo? A palavra fala que ele foi ensinado, ele cresceu aos pés de dos mestres da lei, mais respeitados daquela época. Mais respeitados daquela época. Ele conhecia muito sobre o Antigo Testamento. Ele conhecia, ele sabia. Mas mesmo assim, perseguiu quem? Perseguiu? Mas teve um dia que ele teve um encontro com Jesus. E ali ele começou a andar com Jesus. Ele começou a andar com Deus. Queridos, você pode conhecer o que for. Você pode ter passado conhecido tudo. Você pode ter tido experiências. Mas o Senhor está te chamando. Vem aqui. Ainda tem lugar na mesa. Vem aqui. Eu quero conversar contigo. Sabe aquela experiência de você sentar e sentir Jesus do lado? Sabe a experiência de você estar dormindo e você escutar, ei, filho, eu quero falar com você. Essa experiência que Jesus está te chamando de volta. Está te chamando para ter. Jesus chamou Simão, segue-me. E este andou com Jesus. E o nome dele mudou. De Simão para Pedro. Saulo decidiu andar com Jesus. E o nome dele mudou. De Saulo para Paulo. Oséias decidiu assumir o ministério. E o nome dele mudou para Josué. Abrão foi chamado por Deus. E ele decidiu caminhar com Deus. E o nome dele mudou para Abraão. Eu poderia ficar aqui falando sobre a questão de mudança. O que a decisão de andar com Deus faz? Muda
muda a sua história, muda você por completo, muda a sua casa, muda a forma que você vai falar, muda a forma que você vai caminhar e vai mudar o seu DNA em nome de Jesus. Mas pastor, eu sou assim, eu sou desse jeito. Querido, eu quero te dizer uma coisa, presta bem atenção. Quando você começar a caminhar com Jesus, começar a andar com Deus de uma forma íntima, vai ser inevitável, você vai mudar. Você vai mudar. Porque você está tendo contato com aquele que é o Todo-Poderoso. Você está tendo contato com aquele que te formou, com aquele que sonhou contigo. E quanto mais contato com ele, você começa a ser parecido com ele. A palavra fala que teve um momento que Pedro estava ali na fogueira e Jesus estava sendo julgado lá. E teve uma mulher que reconheceu Pedro. E a mulher falou assim, você é um deles. Não, não sou. Você é um deles, sim. Não, não sou. Tá doida, mulher? Não, você é um deles. Você fala que nem eles. Você anda que nem ele. Se você não tem andado que nem ele, se você não tem falado que nem ele, é porque você não tem ainda caminhado com ele. O Senhor te chama para ser mais próximo dele. Existem algumas pessoas aqui que têm falado, eu sou desse jeito, pronto, acabou. Não. Você não foi formado para machucar pessoas. Você não foi formado para escandalizar. Você não foi formado para ser qualquer um ou qualquer uma. O Senhor te formou para ser que nem Ele, porque a palavra fala que Ele te fez o quê? A imagem e semelhança. A imagem e semelhança. Enoque decidiu andar com Deus. Agradou tanto ao Senhor que nem a morte ele experimentou. Imagina isso. Olha que forte. Olha que tremendo. Gabriel agradou tanto a Deus porque andou com Deus. Quando você agrada a Deus, quando você anda com Deus, o diabo vai tentar ou tentou gerar morte em algumas áreas da sua vida. Mas eu quero declarar que da mesma forma que de repente foi de luta, você vai caminhar com Deus, que aquilo que ele tentou matar, que o diabo tentou matar em você, vai ressuscitar, vai ser restaurado, vai ser restaurada, no nome de Jesus. Se foi a área financeira, emocional, sentimental, se foi nos relacionamentos, se foi profissional, eu não sei se foi na família, mas andando com Deus, você não vai experimentar morte nessas áreas. Sabe? Nessa noite, queridos, tenha essa decisão importante. Independente do tempo que você está na igreja, se você é líder, se é presbítero, se você é pastor, se você é obreiro, independente. Que nessa noite você possa, diante de Deus, tomar uma decisão, sabe do quê? Senhor, eu vou andar contigo como nunca antes. Eu vou ser mais íntimo. Eu vou te ouvir. Eu vou te obedecer. Porque eu quero viver uma nova vida. Porque eu quero viver uma nova história. Porque eu quero viver uma nova história no meu ministério. Porque eu quero viver uma nova história na minha casa. Porque eu quero viver uma nova história no meu trabalho. Porque eu quero viver uma nova história na minha família. Porque eu quero viver uma nova história contigo, Deus. Com o Senhor. Hoje de manhã eu estava com violão e o Senhor ministrou uma canção.
E a única coisa que eu consegui declarar: Jesus, só Tu és suficiente. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Porque, queridos, com Jesus, andando com Deus, você pode perder tudo, mas com Jesus, Ele pode trazer de volta, renovar, restaurar e reconstruir tudo novo. Mas sem Jesus, se você perder tudo, quantos é que estão me entendendo? Com Jesus, andando com Deus, se eu perder tudo, eu sei que o tudo é Ele. O tudo é Ele. E eu tenho certeza que Ele pode restaurar e reconstruir. Que Ele pode renovar. A pergunta é: qual tem sido a sua decisão? Porque decidir andar com Jesus é todos os dias. Amém? É todos os dias, são todos os dias. Andar com Jesus. São todos os dias. Você decide hoje, nesse culto, e vai chegar amanhã, e vão aparecer oportunidades para que você tome de novo essa decisão de andar com Jesus. Eu rejeito isso, que eu quero Jesus. E depois, um outro dia, vão aparecer situações que vão te confrontar. Mas aí é a oportunidade para você declarar: eu decidi andar com Deus. Por isso, nessa noite, queridos, o convite é: escolha andar com Deus. Se você quer restaurar a sua aliança com Jesus, se você quer ser mais íntimo com Deus, mais íntimo de Deus, se você quer decidir se aproximar, ter essa importante decisão, se coloque de pé. Nós vamos orar juntos. Orar juntos.